Este tipo de iniciativas são, de facto, muito relevantes porque, quando falamos de empreendedorismo, de fazer coisas, quer dizer, isto não basta estes senhores que aqui estão à volta desta mesa com as suas responsabilidades quererem, e como o Sr. Presidente da Câmara acabou de dizer, temos que ter uma visão, mas depois, se os que estão aí, desse lado, não fizerem e não estiverem alinhados com essa visão, tudo não passará de uma bela ideia que não é concretizada e, não sendo concretizada, não atinge os objetivos que todos nós pretendemos. E, por isso, este tipo de iniciativas são muito importantes para que a sociedade civil se envolva naquilo que são as suas motivações, as suas ambições e para que possamos, de facto, ter um país melhor e, no caso, uma cidade e um concelho melhor. Relativamente aqui a esta questão Braga, cidade da inovação e do empreendedorismo do século XXI, eu vejo isto como uma aspiração legítima, um caminho que, se todos estivermos orientados para ele, podemos percorrer. Temos que ser realistas quanto à nossa dimensão, quanto à nossa capacidade de intervenção e perceber que não vale a pena dizer que somos Silicon Valley, porque não somos e não vamos ser. Não vale a pena querermos comparar com aquilo que não é comparável. E, portanto, o meu ponto aqui é, eu acho que, e leio esta frase como uma aspiração, uma ambição. E, acima de tudo, eu acredito muito, e enquanto empreendedor, enquanto pessoa que gosta de fazer coisas, seja apoiar a causa pública, seja no mundo privado, a ambição é aquilo que nos dá a luz e que nos orienta. Ainda hoje de manhã, ali numa iniciativa do José Teixeira, eu tirei os títulos todos, desculpem lá, porque isto é informal para todos e eu também não uso o título e também não gosto. Uma iniciativa ali do José Teixeira, de um grupo grande, que decidiu lançar uma startup pequenina, mas que já vai criar 6 empresas, e eu hoje de manhã usei ali 6 empregos, e hoje de manhã usei lá uma expressão que eu acho que vi num mural há uns tempos atrás, quando fazia uma viagem, que era: se o podes imaginar, podes fazê-lo. Eu acho que isto é, de facto, verdade para todos nós. Não há nada que nós não pensemos e que não seja concretizável. Não há rigorosamente nada. Naturalmente que eu estou a pôr isto em contexto, isto é, temos que ter noção do que estamos a... Se eu disser que quero ir a Marte hoje, naturalmente não consigo. Mas se disser que quero fazer uma atividade realista, ambiciosa, vou conseguir fazer. E isto é muito importante para os empreendedores. Eu acho que muitas vezes nós confundimos este conceito. Achamos que ser empreendedor é ter uma ideia, é acordar de manhã com uma ideia e então já sou um empreendedor. Nada mais, na minha opinião, nada mais errado. Ser empreendedor não tem de longe nem de perto que ser a pessoa que tem ideia, tem que ser, acima de tudo, a pessoa ou a equipa que consegue concretizar essa ideia ou esse conceito e levá-la à prática. E isto eu acho que é um conceito muito importante, em particular quando pensamos na ligação universidade e as empresas e a passagem do conhecimento para as empresas. Eu sou um defensor de que não existe, a inovação existe nas empresas. Nas universidades existe ciência, existe conhecimento, existe um conjunto de preocupações muito importantes para a sociedade, mas onde se inova de facto é quando se criam produtos para a sociedade. E esta ligação é fundamental que aconteça. E como o António Marques referia, e muito bem, há aqui uma oportunidade enorme de criação de valor. Isto porque, e Portugal aí não é o único, nem Braga é o único, há muito conhecimento que fica retido dentro das nossas universidades. Ainda hoje, com o José Mendes, tínhamos uma reunião sobre o Startup Braga, uma das iniciativas da Invest Braga, precisamente para encontrarmos formas e em cooperação, mais uma vez, ninguém aqui lidera, cooperamos, para encontrarmos formas de ligar a universidade com a Startup Braga, de forma a potenciarmos a criação de novas startups baseadas em conhecimento, em inovação e com potencial de crescimento e internacionalização. Porque no final do dia é isso que nós precisamos. Nós precisamos de criar muitas empresas pequeninas, para que algumas destas tenham muito sucesso e venham a criar muitos empregos, muito importantes aqui para a felicidade da nossa cidade, e precisamos também, e muitas delas vão falhar, porque essa é a regra do jogo, e por isso nós também temos que não penalizar as que falham, mas temos, acima de tudo, que assegurar que criamos o ecossistema, o contexto, para que tenhamos a tal cidade da inovação e do empreendedorismo. E é isso que é uma das tarefas que está cometida aqui a convite do Ricardo Rio à Invest Braga, que é, de facto, potenciarmos a agilização, a coordenação, a orquestração de todo um ecossistema
de empreendedorismo que nos permita, por um lado, criarmos novas empresas, por outro lado, ou ajudar-nos a criar, não somos nós que vamos criar, mas potenciar o ecossistema que permita que existam essas novas empresas, que permitam que pessoas, inclusive que não são de Braga, e isso é muito importante, se localizem aqui, porque nós precisamos, quanto mais pessoas com visões diferentes e com culturas e com do mundo, melhor será o nosso desenvolvimento, mais ricos seremos enquanto cidade e isso também é importante muito importante do ponto de vista cultural. E, portanto, uma das prioridades da Invest Braga é precisamente esta com a criação da aceleradora de empresas e incubadora que vamos fazer em parceria com a Microsoft também, para lhe dar um cariz internacional logo desde o primeiro dia, aquilo que queremos fazer é potenciar que Braga fique no mapa nacional dos empreendedores e, portanto, alguém que está em Lisboa, que está no Alentejo, está no Algarve, perceba que se quer desenvolver uma empresa com um determinado tipo de contextos, vai ter em Braga, já para não falar nos locais, que esses são os naturais, tomadores das iniciativas Startup Braga, olhar para Braga e perceber que há aqui um novo ecossistema com a Universidade, com a Associação Industrial do Minho, com a Associação Comercial de Braga, naturalmente com a Câmara, com todos os atores também nacionais relevantes, onde queremos orquestrar com uma coisa que é muito importante, com orientação para resultados. Eu sou um forte adepto da medição de resultados e, se temos uma ambição, temos que concretizar essa ambição. Eu digo muitas vezes que já chega de eventos para dizer que é importante ser-se empreendedor, que é bonito ser-se empreendedor, que se deve ser empreendedor todos os dias, porque isso é bom. Eu diria que, se calhar, para o segundo e terceiro ciclo é fundamental para termos as pessoas mais motivadas para esta realidade, mas quando chegamos à fase das pessoas que estão nesta sala, aquilo que é preciso é dar o passo em frente e criar, de facto, a empresa, porque aquilo que precisamos é de criar empresas para criar emprego. E, portanto, aqui o António Marques já me está a cortar o tempo, mas eu vou terminar só o raciocínio. Está a ficar? Político. Mas quem? O António Marques? Só vai 25 segundos. Pronto, eu calmo já, quer dizer, eu não ia dizer com um insulto destes, mas com uma provocação destas. Mas para terminar, e agora para não me perder, portanto, esta questão de se criar o tal ecossistema, já me perdi já, mas vou aqui à político recuperar a bola. Para termos este tal ecossistema a funcionar, precisamos de todos em parceria, e é isso que eu diria, e para terminar esta primeira intervenção, que está a acontecer em Braga. Nós temos uma universidade, representada aqui pelo José Mendes, temos aqui a Associação Industrial do Minho, representada pelo António Marques, a Câmara, representada pelo Ricardo Rio, entidades que são fulcrais para que possamos ter um futuro comum. E esse é também um dos caminhos da Invest Braga, aliás, ou um dos objetivos da Invest Braga, com a criação do Conselho Estratégico. Nós pretendemos que no Conselho Estratégico da Invest Braga, estes atores, está também a Associação Comercial de Braga, possamos definir o caminho em que acreditamos para o desenvolvimento económico do Conselho. E depois, cada um nas suas funções vai desenvolver esse caminho, mas pelo menos vamos todos para o mesmo lado e não cada um para o seu lado, como infelizmente durante muitos anos aconteceu. E, portanto, hoje em dia nós conseguimos conversar sem necessidades de protagonismos, portanto, orientados de facto àquilo que vai fazer a diferença para quem vive em Braga, que é isso que nós queremos todos.